boa noite! Está no ar mais um Histórias em Conexão. E para começarmos muito bem este ano, nós vamos falar de fé. Quer fazer um 2024 diferente? Vem comigo! No início do ano, tem muita gente que faz listas de objetivos, alguns comem determinados alimentos porque dizem que traz sorte. Mas nós sabemos que é em Deus que mora a nossa proteção, a nossa saúde e até mesmo a chamada sorte, que as pessoas tanto procuram. Para esse início de ano de 2024, eu tenho a alegria de receber ele, que é filho do seu Salvador e da dona Margarida. É um dos padres muito queridos da nossa região de Campinas. Seja muito bem-vindo, Padre Caio. Obrigado pela participação, por acertar o nosso convite. Boa noite. Boa noite, Rafa. Eu estou muito contente de estar aqui para conversarmos sobre assuntos tão importantes da nossa fé, da nossa vida, da nossa existência aqui. Padre, nós estamos iniciando o ano de 2024 e nós gostaríamos de saber um pouquinho da vida do senhor. O senhor é natural aqui da região, né? Sim, eu nasci na cidade de Montemor. Eu estava conversando antes de começar a entrevista, né? Se eu era de Montemor, eu falei assim, eu sou de Montemor, mas tecnicamente eu nasci na Santa Bárbara, porque meu pai era produtor de cana e ele tinha um convênio com a usina para usar a maternidade de Santa Bárbara. Mas eu sou criado, crescido na zona rural. Só nasceu na maternidade e já foi para Montemor. Isso, meus irmãos nasceram em Montemor, na maternidade de Montemor, mas na época meu pai tinha um convênio e eu fui crescido. Eu sou montemorense, um pouco com sotaque de Piracicaba, porque o povo caipira daquela região, mas foi naquela região que eu aprendi a ter fé, recebi os valores, o trabalho desde cedo, a dignidade, o respeito aos pais. Meu pai sempre pedia para mim, né, exigia, né, pedir pensa pro tio, pensa tia, pensa pai, pensa mãe. Me levantava, fazia com que eu acordasse às 3 horas da manhã para ajudá-lo a tirar leite. Então, minha primeira profissão foi leiteiro. Leiteiro. Até meu pai falava assim, eu vou dar um presente para você. Que bom, pai, que presente, um balde. Um balde para eu tirar leite das vacas. Isso com quantos anos, padre, o senhor começou? 7, 8 anos. Já estava a gente na já lida. ia lá trabalhar, assim, mesmo, criança, né? Então, a gente até trabalhava brincando, né? Trabalhava morrendo de sono, mas a gente ia lá. Era uma diversão, mas ao mesmo tempo ajudava e aprendendo, né, com o pai, né, padre? Sim. Minha família sempre foi muito próxima uma da outra, né? Nós éramos uma família tradicional, né, de Montemor. Minha família veio com Dom João para o Brasil, era coronéis, né, capitães, ganharam uma Sesmaria também. E lá, a Sesmaria bem grande, né, que ia de Jundiaí até Piracicaba. Mas aí, conforme foi crescendo e passando o tempo, cada um ia ficando com um pedaço de terra. E naquela região, né, entre Montemor, Santa Bárbara, Sumaré, estava a minha família, né? Então, estavam meus tios, os tios do meu pai. Então, nós crescemos tudo junto. Então, a família toda se desenvolveu ali. Era sítio, padre? Tudo sítio. São pequenos sítios. E tinha uma capela central, né? A padroeira da minha região era Santa Isabel, a igrejinha que a gente frequentava. Mais perto tinha também a capela do Cruzeiro, né? A Nossa Senhora da Candelária. E tinha uma escolinha, né? Onde nós éramos educados. Então, a gente foi criado um ambiente rural, bem rústico, mas com muito respeito. Eu acho que essa criação rústica, sempre trabalhando, sempre respeitando, sempre rezando. Eu lembro que sempre tinha as missões dos redentoristas
e a gente fazia o rezo do terço com os empregados, nos ranjos. Os valores o senhor teve desde a infância, então? Sim, sim, a fé, o amor, a presença materna, familiar, foi muito forte. Meus pais são muito religiosos. Meu pai estudou aqui no liceu, ele fez o ensino fundamental no liceu. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito de fé. Ela sempre católica. Católica, né? Minha mãe é descendente dos açorianos. Minha mãe é uma pessoa bem quieta, lacônica, mas sempre, porque os açorianos, a ilha de Açores, em Portugal, eles são bem reservados, tá? Mas é uma pessoa com muita sabedoria, com muita serenidade, com muita fé. O sacerdócio despertou em que momento, senhor? Olha, eu lembro que era uma tradição da minha família. Todo sábado à tarde, ir para a missa. A gente sempre ia na missa. E, para mim, eu fui crescendo nesse ambiente de celebração eucarística, todo sábado à tarde, trabalhava no sítio e tal. Então, a missa, a celebração festiva, alegre, mesmo que bem sóbria às vezes, sempre me tocava, sempre me questionava, sempre percebia um grande valor que me atraía. Então, quando completei lá para os 17, 18 anos, eu já queria, eu sentia que eu era diferente dos meus irmãos. Eu me questionava, tinha outros questionamentos, outras ansiedades que não correspondia mais à vida do sítio. Apesar que até hoje eu falo, né? Eu sou da roça, eu sei fazer as coisas da roça, eu sei dirigir trator, eu sei faxinar o gado, eu sei laçar o... Se precisar voltar para a roça, hoje está pronto. Não tem problema. Eu acho que aquilo que eu aprendi, nunca esqueci. Mas essa vida já não me saciava, não correspondia. Apesar que hoje, quando eu volto e eu ajudo meus irmãos, pego o trator, vou pegar carga, ajudo eles ainda hoje. Quando eu estou de férias, eu faço tudo e me sinto bem, mas naquela época da juventude, a gente tem muitas ansiedades, questionamentos, né? Eu me perguntava, né? Quem eu sou? Para que eu existo? Sabe aquelas perguntas filosóficas? Eu fazia essas perguntas sem saber que eram perguntas filosóficas. E aí eu fui sentindo, né? O grande valor da fé, da religião em minha vida, na minha existência. Então eu fui descobrindo que Deus me chama. Então, quando a gente fala que Deus me chama, é uma metáfora, claro, não é que eu escutei uma voz, mas que foi um processo longo de se escutar, de descobrir quem é você e descobrir que a presença de Deus ocupa um espaço muito grande e que preenche um vazio muito grande. E que então eu me sentia atraído para me atirar no braço de Deus, né? É um pouquinho aqueles questionamentos de Santo Agostinho, né? No livro das Confissões, né? Criaste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração até que repouse novamente em ti. Então acho que nós temos uma sede de Deus. Nós buscamos Deus. Nós buscamos o infinito, o eterno, né, dentro da gente mesmo. E é uma alegria muito grande quando a gente descobre a presença do eterno dentro de nós mesmos, né? Santo Agostinho costuma falar que Deus é a alma da minha alma, né? Deus é a intimidade mais profunda que existe em nós. E o senhor, quando descobriu o chamado para o sacerdócio, como é que foi essa comunicação? O senhor já falou desde o primeiro momento que o senhor desejou, o senhor comunicou aos pais? Como é que foi isso?
Assim, foi difícil, mas também não foi tão difícil. Por ser uma família muito tradicional de Montemor, por ter uma raiz profunda religiosa, porque até meu pai foi posto no liceu para ser padre. Meu avô queria que o filho mais novo, que um dos filhos fosse padre. Então, colocou meu tio, um pouquinho mais velho, meu pai, hoje é o Pio XII, o Colégio Pio XII da Arquidiocese, mas antigamente era o diocesano, e não deu certo. Aí colocou meu pai nos salesianos para estudar, também não deu certo, graças a Deus, né? Se o meu pai fosse padre, eu não estaria aqui. Então, meu pai tem um sentimento religioso, ele tinha todos aqueles livros que ele lia de Dom Bosco, então ele tinha todo aquele material. Bem, mas eu tinha uma raiz católica, minhas famílias, e eu tinha mais 3 primos que entraram no seminário. Também não deu certo. Então, eu era o último, o primo mais novo da família do meu pai, né? Eu era o caçula, né? Acho que antes de mim, depois de mim, só tem uma prima, mas eu era o último primo. Meu pai sempre foi um homem atleta, rígido. Então, quando eu falei que ia ser padre, ele desacreditou. Eu já tinha muita dificuldade de aprender as coisas, de estudar, porque naquela época eu era uma criança desinteressada, não sabia o que queria, então não ia muito bem na escola. Mas quando a gente descobre a vocação, quando a gente descobre um objetivo na vida, parece que a gente é capaz de ordenar, orientar toda a nossa energia para aquilo que nós queremos atingir. Mas meu pai no começo não aceitou muito bem, pensava que eu queria fugir do trabalho da roça. Entendi. Mas por fim ele foi percebendo que eu fui perseverando, eu fui caminhando por minhas próprias pernas, que ele não ia me segurar naquele lugar, no sítio. Então, depois, aos poucos, ele foi se entregando, foi cedendo, foi mudando de ideia e de opinião. E o seu avô era vivo? Não. Meu avô faleceu um ano depois que eu nasci. Até meu pai conta uma história assim, que meu avô faleceu aqui em Campinas, lá hoje que é o Hospital Vera Cruz, e meu pai passou a noite com ele, né? Então cada filho ficava uma noite com o vô. Então quando eu tinha bastante tios, né? 12 tios, então meu pai ficou lá uma noite, a noite que ele faleceu, e a última pergunta, a última coisa que meu avô falou, perguntou de mim: "E eu, Caio, como tá?", né? Então, para meu pai, assim, sempre interpretou como: foi o último desejo do meu avô de ter um neto padre. E ficou assim, uma lenta, uma ideia que era a última vontade do meu avô ter um neto padre, e por fim, o último neto dele se tornou padre. E o senhor se espelhou em alguém para ser padre? Olha, alguns padres me marcaram profundamente, padres trabalhadores, simples, humildes, junto ao povo. Eu posso citar o padre que já é falecido, o padre Benedito Malvestite. Foi um padre que marcou minha vida, um padre que era um homem inteligente, foi muito importante no Clero de Campinas. Ele foi coordenador pastoral, reitor de seminário. Então, sempre teve essa figura do padre Benedito Malvestite, e também ele teve a mesma origem. Um homem do campo, eu acho que ele nasceu em Artur Nogueira, Conchal, lembra? Conchal, na cidade de Conchal. E também, quando eu estava no seminário, eu acompanhei, ele acabou falecendo antes de eu me tornar padre. É um padre, assim, é um homem simples, mas que também soube orientar toda a sua energia, toda a sua existência para a vida sacerdotal. E o senhor fez onde, padre, o seminário? Eu fiz aqui, Aqui mesmo. na Arquidiocese de Campinas.
Toda a minha formação foi no período do Dom Gilberto. Dom Gilberto renunciou em 2004, 2005 já assumiu o Dom Bruno, então fiz toda a formação da filosofia, do propedêutico. O propedêutico era em Pedreira. Depois entrei na filosofia, vim para Campinas, fiz toda a formação do Seminário Maior em Campinas. O Dom Gilberto me deu as ordens menores, quer dizer, o acolitato e o leitorato. E o Dom Bruno, que chegou em 2005, né? Ele que me ordenou diácono e padre nesse período. Que legal, padre. Parabéns aí pelo trabalho. Quantas paróquias o senhor já administrou? Eu acredito que seja 4. A gente começa lá embaixo, né? Lá embaixo, assim, a coisa mais fácil, mais simples, até o mais complexo, né? Então, eu comecei em uma paróquia rural, que era a paróquia de Elias Fausto, a paróquia de São José, foi a minha primeira paróquia. Eu fiquei como administrador, um período de transição, né? E depois eu fiquei 7 anos no Jardim Amanta, na paróquia de Santa Luzia. Até há pouco tempo foi o dia de Santa Luzia, encontrei os meus antigos paroquianos. E depois mais 7 anos na Morada do Sol, na paróquia Santo Antônio. E por fim, agora eu já estou indo para 3 anos, né? Estou indo para 3 anos como administrador da catedral. É muito diferente. Administrar a catedral é totalmente diferente, até a quantidade de funcionários. Eu tenho 15 funcionários, eu tenho 2 padres subordinados, eu tenho um ritmo totalmente diferente, né? Porque lá é 24 horas praticamente, né? São 4 missas diárias, são 5 horas de confissão e toda aquela complexidade que o senhor já conhece, né? Sim. Que catedral não é fácil. Mas a Catedral de Campinas, que nós temos que fazer o restauro, regularizar a matrícula, aprovar a planta da igreja, é um monumento, né? Um símbolo de Campinas, da cultura, da religião, da arte campineira. Então, eu tenho uma grande responsabilidade. Ou seja, não é somente ser pastor, né? Não. Mas é administrar toda uma estrutura administrativa, além da estrutura religiosa. E quais são os desafios que o senhor enxerga hoje como sacerdote? Na catedral? Olha, então, na minha vida pessoal, eu não perder a minha vida de oração. Minha vida de oração. Se eu, como pessoa, assim, eu não deixar de rezar o terço, de fazer o meu momento de adoração diante do sacrário, porque às vezes a gente tem tanto problema com os funcionários, tem tanto problema em pagar as contas, porque eu tenho que pagar as contas, então eu estou tocando os projetos do restauro, então eu pago um combinado lá com a equipe, né, 180 mil, eu parcelei isso em 10 vezes, eu estou pagando os engenheiros, que a gente está regularizando o corpo de bombeiro e eu tenho que ter dinheiro, então eu sei que o povo que passa no centro de Campinas é um povo pobre, mas generoso. Eu acho que eles sempre fazem uma pequena oferta, R$10, R$1, e é um fluxo contínuo. Então, quanto mais atividade que eu tenho dentro da catedral, eu consigo atrair bastante pessoas. E as pessoas vão se sensibilizando pelo trabalho bem feito, pela proposta de restaurar aquele prédio. Então, o grande desafio deste ano de 2024, como administrador, é executar o corpo de bombeiro. Eu tenho lá, é um prédio histórico, desde 2019, o bombeiro tem pressionado a catedral
para ter, com razão, não vou tirar o mérito, não vou tirar a razão. A catedral precisa ter um sistema de combate a incêndio, com caixa d'água, com sprinter, respeitando o tombamento, né? Porque as paredes são um prédio tombado. Prédio tombado. Então, como eu vou colocar 15 mil litros dentro da catedral, naquele prédio, que eu não tenho quintal. Uhum. Eu não tenho quintal. E eu tenho que colocar tubulação, detector de fumaça, 11 hidrante. Então, eu tenho que preparar a catedral para qualquer tipo de risco de incêndio, né? Eu sei que a uma quadra está o corpo bombeiro, mas até o corpo bombeiro vir, a catedral tem que ter esse sistema. Então, esse 2024, eu sei que é o ano do jubileu, que a gente a catedral completa 250 anos, e juntamente com a cidade de Campinas, eu tenho que executar isso. E é um desafio grande, é 1.300.000. 1.300.000. Não é fácil, e aí eu tenho políticos que me ajudam, graças a Deus, o senhor também é um. Tem os políticos da cidade de Campinas que se comprometeram a me ajudar, mas o dinheiro vai vir dos católicos. Por enquanto, nesse momento, eu fiz todo um cronograma até maio. Eu quero colocar a caixa d'água. Então, ao longo desse 2024, eu tenho que mostrar para o Corpo Bombeiro que eu estou executando aquilo que eles querem. Então, é um desafio. Então, eu sempre faço um apelo. Olha, eu tenho um grande desafio, eu tenho que ter 1.300.000. Eu não tenho, essa é a dificuldade. Mas já tem a solução. O dinheiro está no bolso de vocês. Se cada católico, né, se nós tivermos em Campinas uns 900 mil católicos, e se cada católico me dá R$10, já resolve minha situação. Ô padre, nós vamos falar um pouquinho mais da catedral no próximo bloco. E você que está nos acompanhando aqui, o programa está cheio de história e informação. Eu quero ouvir você, participe das nossas redes sociais, @Rede Século XXI. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Histórias em Conexão e hoje falando com o padre Caio Augusto, ele que administra a catedral, e nós estávamos falando, né, padre, um pouquinho desses desafios do restauro da catedral. Como é que está essa situação? O prédio já tem 250 anos, o senhor falou, né? Não, a instituição, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, ela que tem 250 anos, né? Então, essa paróquia começou no centro de Campinas, onde hoje atualmente a Basílica do Carmo. Lá foi a Matriz Velha. Aquela então, é a primeira catedral. É a Matriz. Tá. É a Matriz Velha, é a primeira igreja de Campinas, que não é mais a arquitetura daquela época, né? A primeira missa foi rezada em frente da Basílica, hoje onde é o atual túmulo de Carlos Gomes. Lá, os campineiros construíram uma igrejinha improvisada, os bandeirantes que passavam aqui construíram uma igrejinha baixa, coberta de sapé, bem estreitinha. Foi lá onde foi rezada a primeira missa. A primeira missa em Campinas foi em dia 14 de julho de 1774, pelo frei Antônio de Pádua de Teixeira. Antônio Pádua de Teixeira. Esse foi o primeiro padre. Depois, os campineiros terminaram de construir a Matriz Velha, que foi até uma igreja que foi o Francisco Barreto Leme, que construiu aquela igreja de taipa de pilão. O estilo da primeira igreja era o barroco paulista. O barroco paulista. Então, quando a gente passa lá, a gente vê uma igreja gótica, a Basílica do Carmo. Então, a primeira igreja que foi construída já não existe mais, que ela foi demolida em 1920 para construir a nova igreja, porque tinha assim, cada padre que passava
queria fazer uma coisa... Ia deixando uma história. Uma história, então não tinha um projeto arquitetônico. Então, os campineiros viam naquela igreja pequena, rudimentar, simples, enquanto Campinas se tornava uma grande cidade, economicamente rica, com vários artistas. Então, eles resolveram, contra a vontade do bispo, que era o Dom Mateus, a construir uma nova igreja onde é a atual catedral. Então, em 1807, já tinha notícias da construção daquela igreja. Levou muito tempo, é uma igreja de taipa de pilão, foi organizada até pelos vereadores, a construção, eles que fizeram até um imposto, que é um imposto da padroeira, um imposto para os cafeicultores, e todos contribuíam com alegria, porque era para a padroeira, era para a igreja. Naquela época, igreja e Estado era tudo a mesma coisa, né? A coroa portuguesa e a coroa do Império administrava os bens da igreja. Então, foi uma construção difícil, a catedral, porque toda a principal estrutura é de taipa de pilão. O que é uma taipa de pilão? É uma técnica muito antiga, em que você põe uma forma de madeira, sem os fundos, você coloca a terra e soca com um pilão, compacta. E essa terra compactada é tão dura como um cimento. Então, imagina aquelas paredes enormes com só de terra compactada, não tem nenhuma viga, não tem nenhum ferro, e é uma igreja alta, sobe até o telhado, então não tem nada. Então, aquela construção levou mais de 70 anos de ser terminada. Ela foi inaugurada no dia da padroeira, dia 8 de dezembro de 1883, que ela foi inaugurada por... 70 anos de construção? 70 anos de construção. E parou. Teve uma época da história que eles construíram a igreja dentro, no estilo do neobarroco. Então, você entra na igreja, é o neobarroco, né? O Vitoriano dos Anjos, que é um grande entalhador, ele que deu as principais estilos, né? E todos os outros entalhadores, Bernardino de Sena, seguiram o estilo do Vitoriano dos Anjos. Até eu recebi na catedral uma equipe de uma faculdade que estava fazendo um documentário sobre o Vitoriano dos Anjos. É um baiano que não tem faculdade, acho que tem um ensino técnico, um homem simples de Salvador, que ele se destacou na construção de igreja, e ele foi trazido para Campinas. Ele passou em Mariana, Ouro Preto, as principais igrejas históricas do estado de São Paulo, ele pôs a mão. Então, o estilo dentro é um neobarroco. O fora é um neoclássico, que aí tem toda uma história, né? Todo mundo atribui a fachada da igreja a Ramos de Azevedo, mas não é muito bem assim. Tá. Esse projeto nasceu na Escola de Belas Artes do Império, lá no Rio de Janeiro. Então, os campineiros, acho que foi o Sampaio, não sei quem foi, encomendou um projeto da fachada lá nessa Academia de Belas Artes do Império do Rio de Janeiro. Aí trouxeram um projeto que tinha 2 torres. E aí os campineiros tentaram construir, não com um material moderno, mas de taipa de pilão. Então, toda aquela fachada, eles tentaram construir de taipa de pilão. O que aconteceu? Não deu certo, porque a torre é muito alta. E só na fundação, eles precisaram fazer uma fundação de 9 metros de fundura.
Naquela época, 9 metros de profundidade e caiu. Teve um acidente, morreu trabalhadores, até uma criança curiosa caiu dentro do buraco e foi esmagada. Então teve toda uma tragédia naquela época. Então um outro arquiteto mexeu, tirou as duas torres e colocou uma torre só. Então já teve uma pequena mexida, eu não lembro quem fez. E depois arquivou o projeto. Nesse meio tempo, a Câmara Municipal de Campinas fez um concurso então, para ver como seria a fachada. E tinha sido aprovado um neocótico. Ia fazer uma fachada neocótica por uma empresa, mas aí também não deu certo. Acho que a empresa teve alguns erros de cálculos estrutural, começou a construir o neocótico, mas quando chegou na metade da fachada, quebrou e caiu e não deu certo. E aí, então, Cristoforo Bonini, um italiano que veio com a colônia italiana para o Brasil, começou, então, pegou o antigo projeto, já modificado, também modificou algumas coisas e construiu a fachada. Acho que quase a totalidade da fachada foi executado por Cristoforo Bonini. Só que a gente sabe, né, como é difícil a política em Campinas. E Cristoforo Bonini, ele era partidário dos italianos. Então ele ia nas fazendas de café para ver a condição, os contratos de seus conterrâneos. E aí ele pegava lá, olha, mas peraí, vocês estão ficando prejuízo, os fazendeiros estão passando a perna em vocês. E aí gerava uma certa revolta dos fazendeiros. Aí tinha o Barão de Indaiatuba. Tá. E o Barão de Indaiatuba pegou uma bronca muito grande do Bonini, do Cristoforo Bonini. E ele assumiu a construção da catedral. E quando ele assumiu a construção, mandou embora. O Cristoforo mandou embora não, mas não renovou o contrato. Contrato com ele. Não renovou, não. Eu não quero você aqui, você me dá muito problema. E aí trouxe Ramos de Azevedo. Aí Ramos de Azevedo, ele é um bom administrador, é um bom político, foi terminando a catedral e também soube fazer um marketing dele, pessoal, né? Porque ele conduziu toda o término da fachada para dia 8 de dezembro, o dia do aniversário dele. O Ramos Azevedo fazia, né? Aniversário dia 8 de dezembro. Também aproveitou a ocasião para batizar o filho dele. Então, ele fez um bom marketing, né? Então, ele recebe a fama de terminar, acho que é um mérito dele mesmo, ele terminou a construção, a fachada da catedral, mas o projeto não é dele. Ele guardou o projeto, está lá, o projeto está assinado por Cristoforo Bonini, mas talvez não seja o desenho não seja dele, seja aquele que modificou, fez a primeira mudança. Mas é isso, tem essa história da catedral, então lá... E que história, hein? Eu não conhecia essa história, não. Então, né? E a catedral, então, a construção completou, nesse dia 8 de dezembro, 140 anos de inauguração. Então, são duas coisas diferentes. Como instituição, ela tem 250, agora, nesse ano de 2024. Mas como prédio, edifício, ela tem 140 anos em que terminou e foi inaugurado. Então, o senhor administra hoje um prédio de 140 anos. O senhor estava falando aqui no bloco anterior da questão do corpo de bombeiros, mas tem toda uma restauração que precisa ser feita, né, padre? Sim. O senhor tem esses desafios e tem mais o desafio ainda de conseguir recursos para fazer essa restauração, né? Ah, sim, não é fácil. Eu tenho que trocar tem um bombeiro, que eu já falei, o que nós vamos fazer. Também tem um apelo que eu faço a todos os católicos,
olhar com carinho a esse patrimônio católico, que representa a Igreja Católica em Campinas, né? É como a Catedral da Sé em São Paulo, é um marco, né? Um símbolo dos católicos. Então, acho que temos que ter esse carinho e esse zelo pelo esse marco, esse símbolo católico da cidade. Eu tenho que trocar toda a elétrica. O senhor já está me ajudando lá com a CPFL, né? Com o pessoal lá, com o projeto de eficiência energética, né? Para trocar toda aquela fiação. E é uma bomba. E é uma bomba aquele prédio, porque assim, a fiação é aqueles fios sólidos, né? Mais rígidos, né? Rígidos, extremamente rígidos. E envolto a pano, não é um plástico, né? Não é um plástico Ou seja, aqueles fios bem antigos bem ainda, antigo. né? Então, hoje tem uma tecnologia, os fios, o plástico do fio não pega fogo, mas aqueles panos, nossa, aquilo é uma Inflamável, pólvora, né? nossa, super inflamável. Super inflamável. E aí, só trocar aquilo lá, se especula uns 3 milhões de reais. E olha que a minha arrecadação não é isso. Que eu consigo arrecadar das ofertas, dos dizimistas, dos eventos, eu consigo manter a estrutura do prédio, os padres, os funcionários, pagar a conta de água, a taxa de lixo e fazer uma melhoria ou outra, mas ter tudo isso, eu acho que é um apelo dos católicos. E, ao mesmo tempo, e isso é uma parte, né? É uma parte das coisas, porque tem que fazer o restauro da fachada da igreja. Então, o cônigo Álvaro já fez um bom trabalho, né? Com a fachada da frente. Agora parece que eu tenho que retomar algumas coisas, tem muita infiltração ainda. Eu tenho que regularizar o trabalho dele, que ele fez, não tiro o mérito do cônigo Álvaro, ele é o meu tutor, o meu amigo, só que faltou alguns ajustes técnicos com Contepac, Contefac, com o Infam, então vou ter que regularizar algumas coisas para tocar o restauro. Então eu tenho que fazer todo o restauro das fachadas laterais e dos fundos, que está na rua José Paulino, e lá está muito feio. Está muito feio. E o senhor tem feito campanhas para isso, né, padre? Além da campanha de contribuição, mas o senhor está até organizando uma viagem, é isso? Sim. Bem... Aproveita aqui para fazer o convite. Isso, aqui. Então, né, eu conheci lá, me aproximei da Catedral Viagem, fiquei amigo do dono, né, o Claudemir, e a gente fez um combinado, né, uma parceria. Então, estou promovendo, na comemoração dos 250 anos, uma peregrinação ao Santuário de Fátima, lá em Portugal. Então, em termos de fé, é muito importante, porque uma peregrinação expressa o desejo humano de encontrar os vestígios de quem nós amamos. Então, lá em Fátima tem os vestígios de quem nós amamos. Santo Antônio, Santa Isabel, a aparição de Nossa Senhora de Fátima, os 3 pastorinhos, Lúcia, Jacinta, Francisco. Então, é um desejo humano. E aí, é uma viagem muito bonita. A gente vai conhecer onde nasceu Santo Antônio, onde a princesa Isabel, Santa Isabel de Portugal, recebeu uma terra, a cidade de Óbidos, faz parte do presente de casamento. Vamos visitar os túmulos dos 3 pastorzinhos. Então, essa viagem que vai acontecer agora, dia 7 de março, de 7 a 14 de março, cada passagem que a gente consegue vender, a gente ganha uma porcentagem para fazer o restauro. Então, eu quero agradecer muito à Catedral Viagem, essa parceria que a gente fez. Também quero convidar
ainda está tempo para viajar com a gente. Quem tiver interesse, como é que faz, padre? Bem, acho que na catedral eu tenho muito folder, agora de cabeça assim, não lembro passar o nome, mas só pesquisar, né, o Catedral Viagem, ou também nas redes sociais da catedral também, no Facebook, no Instagram, nós temos também a divulgação da viagem. E também aqui a Século XXI está nos ajudando muito nesta viagem. A Maria do Rosário, a cantora, que é tão famosa e querida aqui, vai conosco, vai conhecer o Santuário de Fátima, vai animar. Então é um momento de espiritualidade, né? Então toda peregrinação tem 5 elementos essenciais. Nós temos o caminho. O caminho é um símbolo da nossa vida em direção a Deus. Nós nos compreendemos como ser de caminho. Nós temos o santuário, e aí o encontro do santuário. Nós temos os agentes de pastoral do santuário que nos acolhem. Nós temos a liturgia, aquilo que o santuário nos oferece, né? Confissão, sacramento. E nós temos o caminho de volta, né? Toda a peregrinação não termina quando chega. Sim. Termina quando volta. E aí a volta tem todo esse completei num ciclo da minha vida. Eu me converti, eu renovei a minha fé. Então, a peregrinação não é só ir, também é voltar. Então, quando volta, a gente volta renovado. Então, a sensação melhor, eu sei que são momentos muito alegres, muito importantes. Mas à volta, a gente se auto-percebe diferente, renovado, com mais energia, até com um pouquinho mais inteligente. Então, eu gosto de ir nas peregrinações porque eu aprendi algo novo, eu me sinto mais inteligente. É ilusão, né? Que a gente sempre é o mesmo, né? É verdade. Padre, nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos, vamos dar continuidade e falar um pouquinho desse ano novo que se inicia. Então, nós voltamos já e se você puder participar das nossas redes sociais, @RedeSéculo21. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Histórias em Conexão e hoje recebendo o Padre Caio Augusto. Padre, começa o ano, né, a gente sempre sabe que as pessoas levam algumas tradições como superstições, por exemplo, né, comer lentilha fica rico, pular 7 ondinhas para dar sorte, né, usar branco porque traz paz. A gente sabe que isso são superstições mesmo, né? Mas é a fé que nos resgata, não é isso? Sim. Para a gente entender muito bem o que é uma superstição e o que é um conteúdo de fé, a gente tem que fazer a seguinte reflexão. O que é a fé? Eu costumo pegar um pouco a minha santa de devoção, acho que é Santa Teresa Benedita da Cruz, conhecida mais como Edith Stein. É uma santa contemporânea, né? Ela é filósofa, doutora, uma das primeiras mulheres doutoras na universidade. E ela tem um livro que se chama Natureza, Graça e Liberdade. E ela começa a explicar um pouquinho o que é fé. E começa de uma maneira negativa, falando o que não é a fé. A fé não é certeza, como a certeza de que estamos aqui sentados. A fé não é convicção, como 2 mais 2 é 4, então isso é uma operação intelectual que a gente chama de convicção matemática. A fé não é probabilidade, olha, pode ser que chova, pode ser que não. E também a fé não é opinião. Então, opiniões e muitas vezes uma superstição são opiniões e lendas que o pessoal fala, faz isso, faz aquilo, não, faz dessa forma, come lentilha, come 4 sementes de romã. Então, isso são opiniões. A fé não se baseia nisso. A fé é uma convicção, é uma descoberta
de algo absoluto, de uma relação absoluta dentro da gente. A fé não é algo objetivo, mas subjetivo. E quando eu falo subjetivo, eu não falo que é aleatório, cada um tem a sua subjetividade. Não, é subjetivo no sentido de que nos sujeitamos a uma verdade. Nos apropriamos de uma verdade interior, né? Então, essa presença de um Deus vivo dentro de nós mesmos. Nós nos apropriamos da seguinte verdade, né? Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que isso quer dizer? Que em nossa alma há algo não igual, mas semelhante, parecido, né? Somos feitos à imagem e semelhança. E quando a gente pensa assim, bem, não, temos algo semelhante a Deus, ou até mesmo uma coabitação de Deus dentro de nós. Só que é preciso a fé, né? É preciso a fé para descobrir, né, e às vezes nós entendemos no catolicismo de que essa imagem e semelhança se perdeu por causa do pecado, né? O pecado manchou a imagem e semelhança, então é preciso a fé. A fé, nós não nascemos com a fé. Então a fé não é uma faculdade, como imaginação, memória, inteligência. São Tomás de Aquino vai dizer que a fé é uma virtude teologal. Virtude porque nós adquirimos. É como a justiça, por praticar sempre a justiça, você fica justo. Praticar sempre a honestidade, você é um homem honesto. Praticar sempre a coragem, você é um homem corajoso. Então, é uma virtude teologal. É teologal porque é causada pela graça. Então, tem a graça santificante. A graça que nos é uma coisa que Deus nos dá. É um dom, é a graça que Deus nos dá para santificar. Então, nessa graça santificante, nós vamos conhecendo a presença de Deus revelada para nós pela pessoa de Jesus. Então, isso é fé. É quando nós entendemos o mistério de Deus em nossa vida, e não superstição. Então, quando a gente fala superstição, a gente está falando aquilo que não é fé. Sim. A fé não é superstição, não é opinião que as pessoas vêm falar para a gente fazer. Não, a fé é se sujeitar a uma verdade interior, né? E esse sujeitar, essa verdade interior já nos é dada pela graça de Deus. Pela graça de Deus que nos dá a graça. Então é interessante, né? A fé é causada pela graça santificante de Deus. E aí a gente vai se habituando, né? A entender, a fazer as leituras espirituais, a participar da igreja, das celebrações. Também a gente pode ter aumento dessa graça pela participação dos sacramentos, da confissão, da Eucaristia, do crisma, até mesmo do casamento, da ordem. Nós vamos crescendo nessa graça que nos santifica. O padre, aproveitando isso que o senhor está falando, nós temos algumas perguntas que o pessoal de casa fez para a gente. Então, vamos ler as perguntas juntos aqui. Ó. Marta Ribas, boa noite, Rafa, sua bênção, Padre Caio. O ano de 2023 foi muito difícil para mim e entro em 2024 com a expectativa de que seja melhor. O que podemos fazer quando parece que tudo dá sempre errado? Eu tenho esperança, mas nem sempre é fácil. Ela mesma acho que já respondeu a pergunta dela, né? Eu estou falando das virtudes teologais e são três, né? Fé, caridade e esperança. Esperança é uma das virtudes teologais, que também é causada pela graça santificante, né? Deus nos dá a esperança para que as dificuldades da vida
não nos impeça ou não nos desanime de superar essas dificuldades, né? A gente acabou de celebrar o Natal, né? A gente teve um período bonito que é do Advento, e esse Advento alimenta em nós a esperança, principalmente pelos profetas, pela leitura dos profetas, né? Principalmente o profeta Isaías, que é um profeta que incute, coloca em nosso coração a esperança de superar as dificuldades. Às vezes a leitura do profeta é tão poética, cheia de esperança, né? Retrata a pessoa humana como um verme, mas que esse verme, o povo de Deus como verme que tem que superar as montanhas. E isso acontece por meio da esperança, né? Deus está conosco. Ora, ter a presença e o auxílio de Deus não quer dizer que não passaremos por dificuldades. Sim. Acho que é bonito ver a Marta tem essa consciência, né, de que ser cristão não é ter uma vida fácil. Até a história do cristianismo é marcado muito por perseguição, por calúnias, por prisões, por martírios. Até falo para os padres que vão para a catedral trabalhar comigo, e pela história da catedral, já teve, o ano passado, nós completamos 5 anos do atentado lá em Campinas, né, no dia, foi depois da padroeira, não lembro, dia 10 ou dia 11, completou 5 anos, e eu falo assim, olha, nós padres, devemos estar preparados para o martírio. Porque eu lembro que quando entrou aquele louco na catedral, ele queria matar o padre Amauri, que tinha acabado de rezar a missa. Então ele não completaria a obra diabólica dele sem matar o padre. Graças a Deus o padre Amauri entrou na sacristia, mas foi um período muito difícil. Mas assim, nós também passamos, a catedral passou por esse período sombrio, de atentado, de violência, de perseguição, de calúnia, de até católicos que se rebelaram contra a igreja, e esse é um caso clássico, né? E que queria destruir. Então, a esperança nos deu força. Eu tenho um poeta francês que conta a história das 3 irmãs. Eu acho que já contei na missa, é sempre um texto clássico, ilustrativo, para entender muito bem a fé, a caridade e a esperança. A caridade é a esposa, a irmã que é casada, que conhece o segredo do marido. A caridade é a mãe, tem vários filhos, e ela está muito ocupada cuidando dos filhos. Tanto a fé, que é esposa, que conhece a intimidade do marido, vive o presente. A caridade também tem os filhos, ela sempre está ocupada no presente. Mas a esperança é a mais nova, a solteira, a menininha. Então as 3 virtudes caminham de mão dadas, e no meio caminha a esperança. Todo mundo pensa que é as mais velhas que conduz a esperança, mas não, é a mais nova. A esperança que puxa a fé e que puxa a caridade para o futuro. Então, dificuldade a gente tem. E acho que tanto pai, mãe, padre, profissional, professora, dentista, também os deputados, vereadores, prefeito, eu acho que desafio a gente sempre tem. Mas nós não podemos perder a esperança. Quando a gente cai na depressão, é porque a gente perdeu a perspectiva da esperança em nossa vida. É isso, padre. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas o senhor já deixou aqui uma mensagem de incentivo, né, de fé e de esperança a todas as pessoas aqui que estão nos assistindo. A gente filosofou aqui, legal, né? E eu quero agradecer ao senhor, né, que Deus abençoe muito o trabalho do senhor, que o senhor continue levando
o Evangelho aí para todas as pessoas. Obrigado, viu, Padre? Eu que agradeço, Rafa, por tudo. Que Deus abençoe também a todos que nos assistiram. Agradeço, Padre, agradeço você que está nos assistindo e lembre-se que toda segunda-feira nós temos um encontro marcado aqui no Século XXI, Histórias em Conexão. Desejo a você, a toda a sua família, um feliz ano novo, que Deus abençoe. Muito obrigado.